Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos tratar o assunto inteligência emocional. Como está a sua emoção, como está a sua inteligência? Você tem essa capacidade para entender suas emoções, para saber se acalmar na hora do nervosismo ou se ter mais ímpeto no momento em que você precisa ter, mas com um ímpeto controlado? Como é que está essa inteligência emocional sua? Você se abala por qualquer coisa ou você consegue ficar de pé diante até de situações bastante difíceis, né? Bom, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o pastor Alex Lapas, que é da igreja Jesus é a Verdade. Pastor Alex, a gente já se conhece há algum tempo, né? E como é que está a vida do senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Conexão. Tudo bem, pastor. A vida está muito bem, graças a Deus. A gente se conhece bem um bom tempo. Há pouco tempo, eu, como pastor, né, a gente se conheceu já há muito tempo aqui na empresa. E a gente vem caminhando, a gente vem caminhando junto nos programas. E agora com esse título de pastor, que é apenas um título, que não importa, eu continuo sendo o Alex Lapas, eu continuo sendo aquela pessoa que o senhor conheceu, só que agora com um legado a seguir, que foi passado para mim. E vamos juntos nessa caminhada que é para falar do amor de Deus, falar do amor de Cristo, para que as pessoas se convertam a esse amor tão grande que nós o encontramos. Amigos, aí você, conhecendo o amor de Cristo, a sua inteligência emocional já melhora, né, Laísa Adrian? A gente está também aqui com a psicóloga e apresentadora. Aliás, qual o nome? Tem a ver com psicologia, né? Agora que eu me liguei no seu programa, né? Sim, pastor. O outro programa? Psicologia e Propósito. Psicologia e Propósito, Isso. né? Quer dizer, tem tudo a ver, né? Tudo. Tudo a ver contigo. Inteligência emocional. Tudo a ver com inteligência emocional. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui novamente e que a gente possa, então, somar e ter uma conversa legal no programa hoje. Em nome de Jesus. Vamos a uma matéria sobre inteligência emocional e a gente volta, então, aqui com os entrevistados para trazer para você essas informações que eu creio que vai ajudar bastante você que precisa ter um pouco mais de inteligência emocional. Vamos lá. A inteligência emocional é denominada como a capacidade de gerir emoções com o propósito de racionalmente tomar decisões e comunicar de forma assertiva. De acordo com a pesquisa Emotion Intelligence Network, feita com mais de 270 mil pessoas, até 2024, essa habilidade declinou globalmente em 4 anos seguidos. A palavra de Deus ensina a ter domínio próprio e autocontrole, para então preservar os frutos do Espírito Santo, vivendo em comunhão com os conselhos bíblicos. A falta dessa habilidade é descrita como uma vulnerabilidade, conforme diz no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Bom, o homem sem domínio próprio é o homem que não tem inteligência emocional e é como uma cidade derribada, né? O provérbio já fala tudo. Irmã Larissa, ou psicóloga Larissa, eu já queria perguntar assim direto, né? O que é inteligência emocional? Pastor, inteligência emocional a gente precisa ter para a gente reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, reconhecer limites, né? Por isso que é muito importante. E tem que entender o que elas estão comunicando. Hoje, quando chegam muitas pessoas assim para serem atendidas por nós, quando eu digo por nós, eu não falo só dos psicólogos, mas dos pastores também, né? Eu acho que todo pastor tem um pouquinho de psicólogo ali nele também, ou muito, talvez até mais que os próprios psicólogos. Mas as pessoas chegam e elas não conseguem falar sobre o que elas estão sentindo e não conseguem nomear aquilo dali que elas estão sentindo. E isso é falta de inteligência emocional. A gente tem que saber identificar isso que vem de dentro, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, saber lidar com esses sentimentos e com essas emoções, né? E principalmente nomeá-las, né? Então, assim, a inteligência emocional, ela não se refere só a mim, ela se refere também a outros, né? Quer dizer, se eu sou uma pessoa que tenho essa inteligência emocional, eu vou saber lidar com as minhas emoções, mas também vou perceber as emoções dos outros, né? Exatamente. E até posso, a gente como pastor Alex,
a gente lida muito com isso, né? Sim. De você perceber como está o estado da pessoa para que você possa entrar na cabeça dela no bom sentido e com a palavra poder, né, ajudá-los. Então, é por aí, né? É por aí. É porque nós, como pastores, a gente começa a ter uma visão diferente, né? As pessoas entram e a gente, não está bem. Ela não está bem. A gente já percebe. Essa pessoa não é assim. Está acontecendo alguma coisa. E aí a gente vem... E aí, meu amigo, como é que você está? Você está bem? Está passando por alguma coisa? Porque eu estou te sentindo meio para baixo. O que está acontecendo? Meio quieto, né? Meio quieto. E aí, esse é o olhar do pastor, né? O pastor, ele percebe a pessoa e começa a conversar para tentar tratar. O psicólogo, ele já está ali para ouvir já a pessoa, tentar decifrar o que essa pessoa quer falar, qual o problema que ela está passando. Não é isso, Leissa? Exato. A diferença entre o pastor e o psicólogo é porque muitas vezes o pastor não precisa esperar a pessoa chegar até ele para falar, né? O psicólogo não, a gente espera a pessoa querer falar e chegar até nós. O pastor não, muitas vezes ele já olha, como você falou, já está ali diferente, o pastor já chega, tudo bem, o pastor já vai sentando com aquele jeitinho e vai conversando. E é sobre isso, a gente fala sobre 5 pilares dentro da psicologia, eu deixei anotado aqui. O autoconhecimento emocional, 5 pilares para essa inteligência emocional. Sim. Autoconhecimento emocional, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Tendo esses cinco pilares, a pessoa vai ter uma inteligência emocional de qualidade. Para vocês, psicólogos, lidar com uma pessoa que não tem tido essa inteligência emocional, vocês então sentem logo a falta de um desses pilares. Sim, com Vocês certeza. percebem logo a falta de um desses. Com certeza. Eu acho até, pastor, que a gente também sente, só não com termos técnicos, como a doutora está colocando, né? Mas a gente também percebe. Porque assim, alguns dias, né? Eu estava vendo uma jovem que é muito ativa, né? Dentro da igreja. Muito ativa, muito alegre, muito ativa, muito brincalhona. E eu tenho visto ela muito quieta. Aí isso passou uma semana, 2, na terceira eu liguei para a líder de Jó. Falei, ô irmã, e a fulana e tal, como é que ela tá? Eu falei, pastor, ela tá passando mais luta. Eu falei, ela tá muito introvertida. Você tem que se aproximar dela, senão eu vou me aproximar. Ela tá muito introvertida, ela não é assim. Essa menina não é desse jeito. Então, cola nela antes que a gente perca, antes que aconteça alguma coisa. E pode ser algo muito sério, né? Porque a gente vê jovens hoje sendo atacados e a doutora pode falar muito bem isso. Até talvez melhor do que a gente, porque a doutora, como a senhora falou, o psicólogo espera que a pessoa vá até vocês. Sim. Não é igual a gente, né? Isso. A gente tem a percepção, vai até eles. Vai. Mas, como eu fui, vocês não esperam. Então, assim, vocês devem lidar muito com jovens que querem se matar, que pensam em suicídio. E, de repente, você está com um jovem na igreja, você não está vendo, não está percebendo, né? É aquela frasezinha bem clichê, né? Que o jovem é o futuro da nação. Realmente é uma frase clichê, mas é a verdade. E o diabo, ele está aqui para atacar, acho que principalmente os jovens. A criança, a gente já tem um domínio maior. Não, você vai para a igreja, você vai para a escolinha, você vai escutar a palavra. Sim. O que você está sentindo? Fala para mim, mostra o que é que você quer. O jovem, a gente já não tem tanto controle. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa dar uma atenção maior ao grupo jovem. Né? Na nossa igreja, os jovens que vencem, a gente precisa dar uma atenção maior. Né? Carnaval passou aí, teve retiro de jovens não ficaram largados, ficaram acolhidos num lugar, recebendo palavra, se alimentando. Exato. Porque a gente vai ver aqui, né, mais pra frente, mas a palavra, ela vai ter que estar junto. Não é só você ter inteligência emocional. A fé, ela vai andar junto. Então, o jovem precisa disso porque ele não está conseguindo ainda. Ele está saindo de uma transição, da infância para a fase adulta. Ele ainda não é adulto, mas ele não é mais criança. Então, ele precisa saber aí como que eu vou fazer, o que eu posso falar, o que eu tenho que falar. Com quem eu vou andar? Tem hormônios ali trabalhando o tempo inteiro. Tem hora que está de bem, tem hora que está de mal. Tem hora que está feliz, tem hora que está triste. Ele não sabe nomear isso, colocar isso para fora. É interessante isso que a doutora está falando. Por quê? Eu estou há um tempo numa igreja, né? Fiquei bastante tempo numa igreja, numa região, na freguesia, fiquei 12 anos e meio lá. E agora já estou já passei de 9 anos aqui, onde eu estou agora. E eu vi isso aí. A gente vê muito isso, essa transição, né? Você vê aquela criança crescendo, de repente ela fica meio retraída, meio introvertida, meio paradona, aí você se aproxima, aí você vê que ela está cheia de pensamentos, cheia de
de coisas para tentar entender, aí você começa a dar direção, o pessoal começa a aproximar, mas de repente você percebe aquela pessoa se amadurecendo. Aí daqui a pouco aquela pessoa está ajudando no grupo jovem, está ajudando no retiro, aí você vê aquela menina de 15, 16, 17 anos, mas com a maturidade, você vê as outras meninas de fora e fala assim, é só Deus que consegue ver isso. Sim. Mas se a gente não percebe, né, essa transição para eles é bem difícil, né? Difícil. De sair, de entender que não é mais criança e não vai ser mais tratado como criança, inclusive Sim. não pode se comportar como criança, mas também não é adulto. Exatamente. Precisa muito de ajuda essa fase, né? Com certeza. Você precisa de ajuda tanto ela ter responsabilidade dela pessoal, né? E na responsabilidade dela da vida espiritual também. Sim. Porque muitas das vezes aquele jovem fica no oba-oba, fica na brincadeira e acaba crescendo e não tendo uma maturidade espiritual. Sim. E isso é muito importante, ter líderes que olham para esse lado e acompanhem. Porque, opa, calma aí, vem como é que está a tua vida espiritual? Como é que você está com Deus? Como é que está a sua vida pessoal na escola? Como é que está com os E professores? proporcionar também, né? Um ambiente Sim. propício, né? Sim. Um ambiente bom, alegre, mas com palavra. Exatamente. Não é só um ambiente bom, alegre, para pula-pula, oba, igual o pastor falou. Mas tem que ter a palavra. Tudo tem que ter a palavra. Se não tem a palavra, é só festa. É só pula-pula, é só festa, é só namoro, namorico e sensualidade, um monte de coisa esquisita que a gente vê aí acontecendo e a pessoa não forma o caráter de Cristo, né? Exatamente. E só bem interessante só através da palavra que ela vai formar esse caráter. E muitos jovens chegam para ser atendido com psicólogo porque não tem um acompanhamento em casa. Às vezes está com a família um pouco destruída, desestabilizada dentro do seu lar. Aí vai para a igreja, de repente, não consegue ter um apoio ou a liderança não consegue enxergar uma dificuldade nessa criança ou nesse adolescente e acaba procurando um psicólogo mais futuramente e ela perdeu já um tempo atrás. Né? Porque não foi tratada antes. Sim. Se procurar uma psicóloga igual a Laísa, aí você vai ter uma psicóloga, uma mulher de Deus, a palavra. Se não foi na psicologia, vai na palavra. Se não foi na palavra, tem a psicologia. Ela vai te amarrar no bom sentido de todos os lados. Agora também, a irmã pode falar... Eu não sei se pode falar, mas assim, Algo diferente. Tem psicólogos e psicólogos, assim como pastor. tem pastores e pastores, né? Tem, pastor. Trazendo esse assunto de jovens, né, geralmente quem procura atendimento psicológico para os jovens são os pais. E às vezes eu já falo, o pai já chega para mim, o pai e a mãe, e fala, olha, eu procurei você porque eu vi lá que está escrito que você é psicóloga e cristã. Eu falo, aí assim, por favor, porque eu já levei num psicólogo que falou para ele, não, você quer ser assim? Tudo bem, seja então. E assim, a gente não está dentro da psicologia para converter ninguém, né? Mas a gente mostra o que é certo e o que é errado, né? Então assim, se chega até dentro da palavra, se o jovem fala assim, não, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Se ele está me perguntando, eu posso falar. Sim. Não, a Bíblia fala que isso daqui é errado. Então, você sabe que vai ter uma condenação para isso aqui. Bom. Agora, o livre-arbítrio, agora você decide o que você quer, né? Mas, assim, vai direcionando com base na palavra. Só nessa primeira pergunta, eu acho que já... Já foi o programa todo. Não, assim, porque eu lembrei, vocês vão falando, eu vou lembrando das coisas, né? Eu lembrei de uma líder de jovem que eu tive uma vez, que ela se preocupou muito com uma pessoa. Porque era a gente que cresceu junto, né? Sim. Cresceu na escolinha, tudo cresceu junto. Estava muito preocupada. E aí eu percebi que a preocupação, o foco foi tanto naquela pessoa que alguns jovens estavam carentes de atenção. E eu falei para ela, tá na hora de largar, mantenha a oração por ela. Ela não quer, então mantenha a oração por ela e dê atenção aos outros, senão eu vou ter que tirar você e botar outra liderança. Porque eu como pastor, eu tenho essa obrigação. E a liderança é de suma importância para a gente perceber esses adolescentes que estão com a cabeça... Pô, lá na hora, lá, tá louvando, tá igual todo mundo, tá dançando, eles gostam disso, né? E dança para lá e para cá, mas quando sai de lá, é uma opressão, é um problema sério. Em casa, os pais estão tendo problema, quer dizer... E a gente tem que perceber. Sim. Né? A gente tem que perceber, são ovelhas. Até porque dificilmente o jovem vai lá pedir ajuda. Dificilmente vai. E se o jovem é o futuro da nação, é o futuro do evangelho também. Exatamente. Isso, Não foi à toa que Jesus importante. procurou muitos jovens para serem discípulos dele. Né? Sim. Os apóstolos, os discípulos, a maioria tinha 16, 17 anos, a maioria. Isso é importante. O senhor detectou que a líder dos jovens estava dando uma atenção
maior para uma pessoa e o restante daquele... Estava carente. E se eu não percebe isso, futuramente, como é que ficariam os outros jovens? Exatamente. Né? Podia ter um problema E pegando o gancho do que a Laísa falou, eu estou fazendo um curso onde uma psicóloga também falou que ela era de uma igreja e esses pastores que pastoreava ela, tem uma filha. E aí a filha estava passando por uns problemas, precisando de psicólogo. Aí colocou para ela atender, porque eles se conhecem. E foi, no final ela falou assim, eu falei para ela que ela poderia ser o que ela quisesse ser. Caramba. Aí eu falei assim, psicóloga mas calma aí. Falou isso. Psicóloga se diz cristã, né? Foi o que você falou. Tem pastores e pastores, tem psicólogos e psicólogos, né? Então, assim, aí eu falei para ela, mas você acabou de dizer que, como é que eu dei o exemplo, né? Como é que um pé de maçã vai gerar manga, vai gerar goiaba? Ela não pode ser o que ela quer, ela é o que ela é. Agora, ela quer ser o que ela não nasceu para ser. Sim. Não, mas na psicologia você não pode falar. Aí eu falei assim, não, calma aí. Não é. A psicologia não vai mudar isso. Não. A psicologia não muda isso. Sim. Aí se ela é uma coisa, ela é uma coisa. Não, e se ela perguntou, você pode falar, né? Sim. Você está perguntando. Ela está perguntando. Está perguntando. É o que a senhora falou. Eles vão até vocês, né? Exatamente. E se perguntou, bom, abriu a brecha, agora eu vou falar. Agora eu falo. Agora tá aqui. Agora Eu vou ela entrar falou o que ela pensa, na verdade. Eu vou entrar com minha parte profissional de psicóloga e vou entrar também com a parte da palavra. Sim. Se ela carrega as duas vertentes, ela entra com as duas vertentes. Exatamente. E ela não fez isso. Ela deixou a menina entender, possivelmente, que ela poderia ser o que ela quisesse ser. Vai perturbar Porque tem alguns psicólogos que eles vão meio que confundindo. Realmente, a gente não pode pregar dentro da sessão. A ideia não é eu chegar e eu trazer uma palavra e fazer uma pregação. Mas se o paciente que me procurou, ele é cristão, então eu tenho abertura para falar com ele a respeito da fé dele. Sim. Né? Se chega para mim um paciente que ele é da Umbanda, não é a minha área. Mas eu não posso atender ele porque eu sou cristã? Não, eu posso atender ele. Aí eu vou atender somente na luz da psicologia. Sim. Eu não posso chegar e falar da palavra porque ele não vai aceitar, obviamente. Não cabe a mim, né? Mas se o paciente é cristão e ele quer saber o que é o certo e o que é o errado, pergunta, né? eu tenho que mostrar a ele o que é o certo e o que é o errado. Vamos seguir, então. A fé e a inteligência emocional, pastor. A fé e a inteligência emocional caminham juntas ou separadas? Juntas. Juntas, né? Juntas. A pessoa para ela ter uma inteligência emocional, para ela ser emocionalmente sadia, ela precisa ter a fé dela firmada. Ela precisa ter a intimidade dela com Cristo. Ela precisa ter a leitura da palavra diariamente. Ela precisa entender o que ela é no reino de Deus, o que ela é, o que a Bíblia diz que ela é. Então, se ela é uma pessoa que não tem fé, a inteligência dela emocional é totalmente abalada, totalmente destruída, né? Não é nessa hora, ô Laísa, não é nessa hora. Eu falo doutor ou falo Laísa? Ai, fala Laísa, pastor. Laísa mesmo. A gente já se conhece. Tá bom. Tá, de vez em quando eu vou chamar doutor, de vez em quando, tá bom. Não é nessa hora que as pessoas se confundem, assim, de... como é que eu vou colocar? Assim, porque a pessoa precisa da fé, a gente entende isso, eu também entendo isso, né? Para ter o emocional. Só que, hoje em dia, né? A rebeldia está ganhando um status, né? A rebeldia ganhou um status, assim, de pessoas ousadas. Quer dizer, antigamente a rebeldia era a rebeldia. E era combatida a rebeldia. Hoje em dia, você é rebelde, você é bem visto. Né? É aquela pessoa que se posiciona. Porque aí a pessoa vai alegar assim, não, eu não tenho essa fé, eu não tenho fé e eu sou bem arrumado emocionalmente. Mas não é, o cara é perturbado, o cara é rebelde, o cara cria confusão com todo mundo. Mas alguém pegou isso aí, essa rebeldia toda, e, sei lá, deu uma moldada nisso aí para falar que isso aí é bom, isso aí é correto. Ou eu estou viajando muito? Não, mas é exatamente isso. E as pessoas hoje em dia, elas têm fé, mas a inteligência emocional delas não está. A fé, ela vai fortalecer a inteligência emocional. Não é o que uma coisa vai suprir a outra. As duas realmente precisam andar juntas. Né? Não é porque eu tenho fé que a minha inteligência emocional vai ser ótima. Senão, se fosse assim, nenhum crente precisava de terapia. A fé ia bastar.
né? A fé já trouxe a inteligência emocional. Não, são coisas distintas, Sim. né? Mas eu preciso caminhar com as duas juntas. A fé vai me trazer aquela certeza. A inteligência emocional vai organizar tudo que está dentro de mim. Legal. Se eu não tiver essa organização dentro de mim, a fé, entre aspas, vai ser em vão. Vai acabar porque sendo a em gente vão. vê realmente as pessoas que conhecem a palavra, têm fé, mas aí emocionalmente não estão bem. Né? Exatamente. Às vezes é um momento, tá? Tá um momento, teve uma perda na família, um momento que está passando, ela não está muito bem, está meio abalada. Mas eu não sei quanto a vocês, né? Mas assim, eu conheço pessoas que pelo menos se dizem da fé. Como é que eu vou colocar? Que Deus me defenda. Vou falar desse jeito. Que Deus me defenda. Quer dizer, pessoas que estão caminhando na fé, mas que são muito desconectadas, são muito perturbadas. Que você conhece, mas você não tem a prática, não consegue pôr em prática o que você conhece, porque emocionalmente você não está bem. Exatamente. E aí eu acho que né, uma conversa, um psicólogo, tem uma oração forte de repente, uma campanha de libertação, né? Pode resolver também. Se ia passar pelo Vale do Sal lá, receber uma oração de posição de mãos, também pode ser, né? Mas eu acho que isso acontece, né? Nossa, demais, pastor. Demais. Vivenciamos algo que, infelizmente, uma conhecida tirou a própria vida. E aí uma pessoa de dentro da igreja, com a fé firmada, né? Começou a arrumar briga com a mãe dessa menina que tirou a própria vida. E aí um belo dia a mãe dessa menina chegou na igreja chorando, pastor, olha aqui a mensagem que a fulana mandou para mim. E na mensagem, a mulher de fé mandou para ela assim: a culpa da sua filha ter se matado é sua. Meu Deus porque do céu. você é desse jeito, que não sei o que, não sei o que lá. E a gente ficou assim: meu Deus, mas não é uma pessoa de fé? Tá na igreja, faz campanha, conta testemunho, e papapá e ppp. Será que essa pessoa está emocionalmente sadia para Cara, falar não algo tá. desse tipo para outras pessoas? Precisa A de- própria vida dela tá bagunçada. Para ela ter que afetar outras pessoas com as palavras dela, porque a vida dela não tá boa. Claro. Porque quando a gente está com a vida boa, a gente não quer prejudicar o outro. Não, e é uma gravidade, é uma Sim. coisa muito, como é que eu falo? Não tem nem palavras, né? Como é que você vai falar uma coisa dessa para uma mãe que acabou de perder uma filha através de suicídio, inclusive? Então, assim, muitas pessoas, elas mostram que elas estão bem, com a fé elevadíssima, maravilhosa, contam testemunhos, estão dentro da igreja, fazem campanha, ajuda pastor e tudo mais. Emocionalmente. Emocionalmente, ela está acabada. E ela não consegue Mas nem buscar se ajuda para revela, ela. tá? Isso uma hora se revela, nesse caso se revelou. Quem tem abalo emocional se revela, Sim. em algum momento. Porque não consegue ter o autocontrole. Não consegue. Né? Não consegue Não segurar. consegue. Quando surge o problema, o autocontrole que ela escondia atrás da fé, no qual ela dizia ter, já aparece. É aparente. Então, assim, Não é à toa que a Bíblia fala que não tem nada oculto, né? não tem nada oculto. Que não venha a ser revelado. Ó, sim ou não? Como lidar? Não vai dar para fazer. Essa pergunta eu vou ter que deixar para depois, hein? Cara, Essa é boa, pastor. é boa, né? Essa é boa, pastor. Vamos lá, rapidinho. Como lidar com as frustrações que surgem depois de algo dar errado? Frustração é algo sadio. Frustração é algo sadio? É algo sadio, pastor. A gente precisa se frustrar. Uma Vai. vez perguntaram para mim assim: o que você, como psicóloga, acha que é o maior problema dos jovens hoje em dia? Eu falei: eles não sabem se frustrar. Eles não sabem passar por problemas. Porque quando é criança... Entendi. Eu quero essa caneca. Você quer? Toma, filho, leva, pode levar. Mas o que ele fez para conquistar essa caneca? Nada. Eu até ri essa semana, fui buscar minha filha na escola, ela já entrou no carro assim: o que você trouxe para mim, mamãe? Eu falei: eu não trouxe nada. Você não vai me dar nem um pirulito? Eu falei: eu não. Hoje é quarta-feira, o que você quer um pirulito hoje? Nem um chocolate? Eu falei: não vai não, não é dia de chocolate. E um presente? Eu falei: é seu aniversário? É Natal? É dia das crianças? Não tem presente para você, não é dia de presente. Poxa, mamãe. Eu falei: poxa, você vai ter que esperar. Não é assim. Então, as crianças, elas têm que aprender a se frustrar. Para quando chegarem na fase da adolescência, elas saberem se frustrar e passar por aquela frustração resolvendo aquilo dali. Entendi. Então, a pergunta é: como lidar com as frustrações que surgem depois que algo dá errado? A gente tem que entender e aceitar aquilo como algo bom. E tirar daquela frustração uma lição. O que eu errei? Por que eu me frustrei? Porque eu fiz assim, assim, assim. Talvez se eu fizesse assim, 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 isso teria dado certo? Talvez teria. Então, eu posso tentar novamente. Eu brinco que só quem não pode errar é médico e enfermeiro.
Que errou, a pessoa morreu. Mas, se não, todos nós somos suscetíveis a erros. Sim. E a gente precisa, então, acatar essa frustração, reconhecer que ela é uma coisa boa e mudar o que precisa ser mudado para que eu possa, então, acertar. Se frustrou é porque tem algo que aconteceu, você aprende a lidar com isso, essa frustração não vai te afetar mais e você vai sair de boa. Entendi. Tá vendo aí, pastor? Eu fico imaginando o que a Laísa falou. Eu tenho 3 filhos. Pronto, fechou. E para falar um não, pro pai dói. Mas é necessário. E eu fico vendo muitos pais... quero isso, toma. Quero aquilo, toma. Não dá limite. Não dá limites. E aí o filho acha que tudo que quer vai ter. E cresce com esse pensamento. E cresce com esse pensamento. Aí não consegue depois ver a frustração de ter coisas sendo negadas. Entendi. E quando algo dá errado, a gente precisa parar e ver, calma aí, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? Se realmente eu fiz alguma coisa de errado ou se realmente eu fiz uma coisa que não era para eu ter feito desde o início. Porque nós, como cristãos, nós vamos à base da palavra de Deus. E, cara, isso aqui que eu vou fazer vai agradar ao Senhor? Isso aqui que eu vou fazer vai mexer com a minha conduta? Estou agradando meu filho, mas estou desagradando Jesus? Então, eu quero agradar ao Senhor. Isso aqui, Ele em primeiro. Às vezes, uma sociedade com a pessoa, com ímpio, né? Sim. As pessoas, não, vou fazer, não tem nada a ver, é meu amigo, é meu primo, é meu... A Bíblia diz, não faça. Aí vai e faz. Aí deu errado. Por que deu errado? Porque não obedeceu a palavra. Nessa hora, alguns até ficam frustrados com o próprio Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Sim. Porque não estão acostumados a serem frustrados. Então, a frustração é coisa boa. Exato. Que isso. Tá vendo? E você não queria assistir o Conexão. Nunca mais você vai parar de assistir o Conexão depois dessa. Nós vamos a um intervalo rapidinho. Eu vou deixar a última pergunta aqui para o próximo bloco. Tá bom? Vamos a esse intervalo e voltamos já com Conexão. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando de inteligência emocional. Eu estou aqui com o pastor Alex Lapas, que é pastor da igreja Jesus é a Verdade. Não é, essa igreja fica onde, pastor, essa igreja? Fica na rua Domingos Lopes, 275. Qual bairro? Campinho. Campinho. Bom, depois o senhor vai dar endereço e tudo, o horário, tá bom? Tá bom. E também com a Laísa Adrian. Eu falei certo, Adrian? É isso mesmo? Isso mesmo. Tá. Com a Laísa Adrian, psicóloga e apresentadora da Psicologia e Propósito. Esse programa Psicologia e Propósito, que eu sempre esqueço o propósito. Está amarrado, não posso esquecer o propósito. Sou um pregador do Evangelho. Não posso esquecer o propósito. Psicologia e Propósito. A senhora apresenta sozinha esse programa ou tem o... Não, tem o Anderson também, que apresenta. Que apresenta. O Anderson também estava estudando psicologia, né? Já se formou. Já se formou também? Meu Deus, o Anderson, que ele não me escute. É meu amigo, né? De muitos anos. Mas o Anderson, psicólogo, quem diria? Não, tem tudo a ver com a cabeça dele. Meu pai. Isso é piada interna, vocês não vão entender. Bom, vamos lá. Eu deixei uma pergunta para esse bloco, tá? Como ter um bom emocional em momentos difíceis? Essa vai direto para a irmã. Acho que não é ter um bom emocional, mas é ter recursos emocionais para lidar com cada momento difícil. Não, explica um pouquinho isso aí. Ter recursos emocionais... Para lidar com cada momento difícil. Para lidar com esse momento, para cada momento. Para cada momento difícil, a gente precisa de um recurso diferente. Me dá um exemplo de um recurso emocional. Pastor, autoconhecimento. E aí, quando a gente puxa para o lado da palavra, a gente até fala de autoconhecimento com o fruto do Espírito. Sim. Né? Para eu ter o fruto do Espírito, obviamente, a gente precisa buscar o Espírito Santo. Mas eu me conhecendo bem, eu vou saber lidar com cada gominho daquele ali do fruto do Espírito. Né? Outra coisa que eu anotei aqui, rede de apoio, vida espiritual equilibrada. Não tem como a gente ter uma inteligência emocional se a nossa vida espiritual não estiver equilibrada. Rede de apoio é muito importante. Também. Né? Também. Você falou rede de apoio, né? Sim. É muito importante, se você não tem uma família bem estruturada, não tem amigos de verdade que estão lá na hora que precisa com uma boa palavra, com um bom ensinamento, ou só para estar ao seu lado, você se sentir bem cuidado, são momentos assim difíceis. Esses dias eu e minha esposa passamos por momentos muito difíceis.
mas um amigo que eu não esperava. Esse amigo me ligou e deu um socorro para a gente assim que me constrangeu. Eu e minha esposa, a gente ficou constrangido com tanta atenção, tanto carinho. É a rede de apoio. Exatamente. Isso é muito E importante. tem gente que acha que pode viver na solidão. Não tem como. A gente vive numa sociedade. A gente vive numa sociedade, a gente não tem como viver sozinho, não tem como eu, casada, viver sozinha sem a ajuda do meu marido. Sabe quem comete muito esse erro? Nós. Pastores. Meu Deus, o que eu vejo de pastor achando que é o super-homem, que vai suportar tudo, não preciso de ninguém, sou eu e mais eu. Meu Deus do céu. Mas chega um momento... Vai chegar. Em que precisa ter alguém ali, nem que seja um outro amigo pastor para poder desabafar, para buscar um socorro, uma ajuda, né? Eu sou casada com o pastor também. E aí tem hora que ele fala assim, ai, vou pro futebol. Eu falei, vai com os pastores, vai, pode ir. Porque eu sei que isso é necessário. A vida dentro do ministério é muito sozinha, é uma solidão. É demais, né, pastor? É muito importante... os pastores hoje entenderem que eles precisam ter conexões para poder, no momento difícil, ele ter uma palavra amiga, ele ter uma pessoa para quem desabafar. E não é só palavra, não. Às vezes é um estender de mão mesmo, né? Porque, assim, é muito fácil você falar assim, pastor, você passou por isso, conta comigo, eu estarei orando. Pô, mas o cara tá passando fome, irmão. O cara tá sem dinheiro para pagar a conta, o cara tá sendo despejado. Como diz, é fé em ação, né, pastor? A fé tem que ter ação. Tem que ter não pode ser só, vou orar por você. Não, mas calma aí. E é nessa hora que você vê a rede de apoio ativa. Né? Ativa, né? Exatamente. Muitas das vezes a gente, se cavar um pouquinho, a gente acaba sabendo do que a pessoa está necessitando, do que a pessoa está precisando. Apenas precisa de oração? Claro, todos nós precisamos. Sim. Mas, às vezes, só a oração não basta, tem que ter ação. Porque a pessoa não vai se alimentar também só de oração. Aqui ela precisa alimentar o corpo físico também. Então, assim, precisa tá passando por uma dificuldade financeira. Vamos lá, vou fazer uma compra para você. Vamos lá. O que você está precisando na sua casa? Seus filhos têm o que comer? Um testemunho assim. Eu, quando estava começando com a minha esposa, nossos filhos eram bem pequenininhos, a menina era bebê praticamente. E eu lembro que chegou um dia que a gente não tinha alimento. O pastor sempre dava uma cesta básica para a gente. Naquela época eu estava começando mesmo, não tinha registro, as igrejas não ajudavam com nada mesmo. E eu estava tranquilo quanto a isso, tá? Eu e ela, a gente estava, não é reclamação não, a gente estava bem com isso. A gente queria fazer a obra nem que passasse fome. E aí eu estava em casa, assim, pedindo a Deus, né, recurso, né? E de repente a minha irmã, que não é convertida, e o marido dela entrou em casa com uma compra de mês. Eles falaram que estavam no mercado fazendo compra e sentindo no coração de fazer aquilo pra gente. Quer dizer, Deus usando uma pessoa que nem era convertida, mas é a família, né? É a família, tem um amor de família, amor de irmão. E é aquela coisa que faz você chorar, né? Porque você está precisando e Deus manda. Tá precisando, é o corvo do Elias, né? Levando pão e carne para ele lá no Rio Querite, né? Não falha, né? A palavra de Deus não falha, né? Aí quem é de fora fala assim, foi uma coincidência. Coincidência. Uma coincidência. Vamos lá. Provérbios 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A gente até comentou um pouco no princípio, né, desse texto aqui, que é um texto muito forte, né? Você comparar um homem como se fosse uma cidade sem muro, derribada, destruída, afligida, porque o homem não consegue conter a sua emoção, o seu espírito, ele não está falando como alguns religiosos gostariam, né? De o espírito sair do corpo, não, e não, nada disso. Ele está falando de um homem sem inteligência emocional, né? Sim. Um homem que se exaspera, um homem que não sabe enfrentar nada sem ficar nervoso. E quando eu falo homem, ser humano, né? Uma pessoa que perde a estribeira rapidamente. E é difícil lidar com gente assim, né? Um finalzinho aí do versículo, o senhor falou, é o homem que não...
O homem que não pode conter o seu espírito. É a pessoa que não tem o domínio próprio. Exatamente. Né? É a pessoa que não tem o domínio próprio. A gente vê que o domínio próprio é o fruto do espírito também. Né? E a pessoa que não tem o domínio próprio, é isso que o senhor falou, reage impulsivamente, machuca e fere as outras pessoas, não pensa no outro antes de fazer, antes de reagir e tudo mais. E o domínio próprio, ele faz parte da inteligência emocional. E assim, a gente fala com uma facilidade, né? Mas assim, não é tão fácil. Não. A gente precisa estar bem com Deus, Exatamente. bem consigo mesmo, né? Bem com as pessoas em nossa volta. Essa rede emocional aí, ela é muito boa, né? Você ter gente que você possa sair, almoçar, conversar. E os pastores têm pouca amizade, né? Sim. Pastor, ainda mais se for pastor assim, integral, né? Pastor integral, né? Que na igreja de manhã, à noite, domingo, chega às 6h30, só sai 10 horas da noite, quer dizer... A gente tem pouca amizade, Sim. A verdade é essa. E aí você vê que algumas pessoas, nem é por muita coisa não, tá? Por pouca coisa elas explodem e você vê que não tem nenhum equilíbrio. Não. É o que fala que o domínio próprio ele não é uma repressão. As pessoas falam assim, eu ter domínio próprio é como se fossem os muros. O muro, ele não é para te isolar, ele é para te proteger. Sim. Né? Mas assim, o domínio próprio ele não é uma repressão. Não é para eu ficar isolada, para eu não deixar que outras coisas me afetem ou eu afetar alguém. Ele é uma maturidade. Sim. Né? Então, para a pessoa ter o domínio próprio, ela precisa ter uma maturidade espiritual, uma maturidade de vida, para entender que o outro pode fazer mal para mim, mas isso fala muito sobre o outro, não sobre mim. Mas eu não preciso reagir fazendo mal para o outro de novo. Sim. Né? E quem é que faz dessa forma? Quem é maduro, porque quem não é maduro chega lá, peraí, bateu de um lado, não vai bater do outro não, agora é comigo. Né? E aí, por que a Bíblia fala que quando me ferirem, me baterem numa face, eu tenho que dar a outra? Isso é domínio próprio, completo domínio próprio. Ninguém está né? falando para você ser um saco de pancada. Não, mas saber se controlar. Exatamente. Eu sabendo me controlar e entendendo que o outro teve um problema, tudo bem. Hoje em dia, pessoas dessa maneira são tratadas como os bobos, os bestas, os tolos. Olha como você é besta, te bateram e você não vai fazer te nada. prejudicar e você não vai fazer nada. E a gente fala, mas é com ele, né? Aquele negócio, a gente não sabe o que o outro está enfrentando. Sim. E se ele não tem um domínio próprio, deixa eu exercer o meu. Então, não é uma repressão, é uma maturidade mais espiritual mesmo que a gente precisa ter. Provérbios 15:1, pastor, vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a inteligência emocional, ela pode se revelar através das nossas palavras. Sim. Então, através das nossas palavras, nós vamos demonstrar se nós estamos com a nossa inteligência emocional em dia ou se está faltando alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, a resposta dura, ou a gente vai com mansidão, a gente vai com cuidado, a gente vai com amor. Longanimidade, né? Que como também que a é gente fruto do Espírito. vai trabalhar esperar ali acontecer a coisa. É isso que a gente tem que entender. Bom, para quem não conhece a Escritura, está assistindo o programa, eu leio muito pouco a Bíblia, estou começando a ler agora, eu até separei, Gálatas 5, 22 e 23. Tem tradução que, depende da tradução, né? Tradução que fecha tudo no 22 e a minha tradução chega no 23. Mas a doutora está falando muito sobre esse assunto, né? E eu, não por coincidência, tinha separado Gálatas 5 aqui. E ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é alegria, né? Paz, longanimidade, que eu acabei de falar, paciência, né? Benignidade, nunca maligno, sempre benigno. Bondade, fé, mansidão, importante. O Moisés, sou fã do Moisés, não é à toa. Mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então, o Paulo fala que contra essas coisas não há lei. Não há lei. Você vai ser beneficiado. É o que a dona falou. Vão chamar a gente de bobo, de trouxa, de otário. Você é muito bobo, todo mundo faz de você isso, aquilo, outro. Mas você sabe que você está na direção de Deus. E o senhor falou aí de Moisés, não era o que acontecia com ele? Era. Todo mundo reclamando, murmurando, e Moisés ali na mansidão. Agora, olha como que a gente precisa sempre vigiar. Mesmo que a gente, eu sou a pessoa mais mansa da face da terra. Moisés era. E aí chegou um momento em que Moisés, ao invés de falar a pedra, feriu a pedra porque já não aguentou mais. Sim. Faltou um pouquinho de inteligência emocional e domínio próprio naquele momento. Foi um momento, ali. né? Exatamente. Um momento. Um dia desse atrás eu pregava sobre um momento, né?
A mensagem era sobre isso, o momento. Porque não é o meu caráter, foi o momento. Sim. E aí a gente pode atrapalhar tudo. É os 99% que fez certo, mas o 1%zinho ali foi errado, E acabou. aquele momento você é visto, aquele momento você é julgado, aquele momento você cria uma expectativa do outro a seu respeito errada. Sim. Né? Então, aí eu pregava muito sobre isso, sobre o momento, né? Você tem que prestar atenção no momento. Então, tem gente querendo te irritar, uma pessoa na fila, uma pessoa no trânsito, querendo te irritar. É um momento em que o diabo está te atacando, você está com a cabeça cheia, saiu do trabalho. De repente, você vai perder ali e no momento você vai falar o que não deve, pode até levar um tiro, pode até levar sei lá, pode acontecer, gerar um inimigo feroz contra você, mas você não é assim. Aí você fala, caramba, eu não sou assim, né? Mas você não prestou atenção no momento. Sim. Você sabe o que aconteceu comigo esses dias? Tá? Faz um tempão atrás, eu indo para... Eu não lembro para onde eu estava indo, mas eu estava ali na Tindiba e o trânsito estava muito horrível, ninguém andava. E tinha um cara atrás de mim que ele estava colando, mas ele colava e eu já estava ficando nervoso com ele, porque eu sou tranquilão, sabe? Então, quer andar, eu saio e deixo andar. Eu não tem problema nenhum com isso, eu vou chegar onde eu vou chegar, não importa. É que quer chegar mais rápido, sai mais cedo, né? E eu procuro fazer. Só que não tinha para onde ir. Então ele colava. Quando eu virei assim, e eu freiei, ele bateu. Rapaz. O momento. Um momento. Acho que foi aí que deu essa mensagem. O momento. Acho que foi um momento. Ali eu fiz assim no carro, assim, e segurei, minha esposa olhando para mim. Calma, falei, tá tranquilo. Aí ele passou do lado, olhou, aí parou lá na frente, saiu, ainda encostou atrás do carro e ficou assim, me olhando. E eu no carro. Eu levei uns 2 minutos, foi o meu momento, para recuperar o domínio próprio. Aí saí, olhei o carro, tinha feito uns arranhãozinhos só, falei, vou tomar esse prejuízo. Pode ir. Aí foi. De repente o cara já estava esperando que eu saísse e fosse para cima dele. De repente até estava armado, sei lá. Ele vai vir para cima de mim. Se não tivesse esses 2 minutos... Foi mais ou menos isso. Entre 1 minuto e meio, 2 minutos. Se não tivesse para tempinho para respirar, para o espírito voltar para mim. Opa! Não, e eu não sou assim, entendeu? É o momento. Sim. Eu não sou assim. Então, se eu fizesse, se eu falasse o que eu queria falar, se eu saísse de lá para brigar, alguém podia até passar. Eu falei, caramba, eu pastor Ednilson. Pô, ele é manso toda a vida, é o Moisés. E não acredito. O que aconteceu com ele? Ele está com um problema? Mas não. Foi um momento. E eu segurei. Quando eu saí. Aliás, nem saí do carro. Eu lembro que eu só fiz assim para ele. Falei, pode ir, tá tranquilo. Não, eu saí, só olhei, mas voltei pro carro. Né? Saí, olhei e voltei pro carro. E fui embora. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, caramba, você é demais. Eu falei, opa, já ganhei Ganhou o dia. um pouquinho mais da admiração nisso. E essas coisas acontecem não só no trânsito, acontece se você parar para pensar, você vai num estabelecimento comercial, às vezes você é mal atendido por uma pessoa e às vezes tu fica, pô, mas eu tô pagando, ela tá me atendendo mal, tá sendo grosseira. Aí tu fica pensando, aí se tu parar para pensar, cara, ela deve estar passando por um problema muito grande dentro de casa. Sim. Mas geralmente as pessoas não pensam isso, né? Sim, e aí acaba fazendo coisas, às vezes reclamando até do funcionário. Aí o funcionário acaba perdendo até o emprego. Olha a situação que vai causar. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Porque a pessoa pensa assim, eu estou no meu direito. Estou no meu direito. E nessa de estar no seu direito, você termina ultrapassando. E aí acaba o limite. ultrapassando. Isso aí. Interessante, mas essa experiência foi boa. Foi boa que eu vi que minha paz está em dia. Vamos lá, então. Onde eu parei? Como diferenciar... A gente estava no versículo ainda, né? Como diferenciar uma crise espiritual... Eu vou falar com o pastor agora, bem rápido. Como diferenciar uma crise espiritual de um problema emocional, pastor? Então, pastor, um problema emocional é gerado por algum motivo. Esse motivo qual? Uma perda na família, um problema com a esposa... Uma situação adversa. Isso, situação adversa. Agora, uma crise espiritual é quando você acaba se afastando um pouquinho, até deixando a palavra de Deus de lado. Você acaba deixando de ir mais para a igreja, mais de ouvir a palavra, mais de buscar o Senhor. E quando você faz isso, o que acontece? Você para de ler a palavra, você para de ouvir a voz de Deus, você para de ir para a igreja, para de estar em comunhão, pela oração. Perde interesse por oração, você começa a se alimentar de outras coisas.
E quando começa a se alimentar dessas coisas que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nada a ver com o reino de Deus, aí sim a crise começa a ser estabelecida. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, isso gera em nós um alimento. E o que eu estou alimentando? Eu estou alimentando a minha carne ou eu estou alimentando o meu espírito? Quando eu alimento o meu espírito, eu não tenho crise espiritual, mas quando eu começo a alimentar a minha carne, aí a crise espiritual ela começa a se estabelecer. É bom a gente identificar, assim, existe... A gente está falando sobre crise espiritual. A gente não está falando sobre problemas, lutas que a pessoa espiritual passa. Todo mundo, mesmo sendo muito espiritual, é só olhar para a Bíblia, gente. Aliás, é só olhar para o nosso mestre, né? O que o nosso mestre passou de luta e alguém vai ter a cara de pau de dizer que Jesus não era espiritual. Pelo amor de Deus. Né? Acho que é em Coríntios, se eu não me engano, fala que debaixo do sol tudo está suscetível para os bons e para os maus. Então, mesmo que a gente esteja dentro da igreja, a gente vai passar por luta. Vai. Eclesiastes também fala isso. Então, assim, a gente precisa entender isso. Agora, crise espiritual, aí é diferente, né? Não é uma luta espiritual, é uma crise espiritual. Você internamente está em crise e você, de alguma forma, está negligenciando alguma coisa, né? É isso, né? Sim. É isso aí. Ok, agora é para a doutora. Essa foi para ele, agora é para a senhora. Como não deixar que os problemas de fora... essa eu quero saber. Como não deixar que os problemas de fora não atrapalhem a paz do lar? Tem muita gente que pergunta para mim assim, Pera aí, só um pastor. pouquinho. Passou, presta atenção. Você também é casado. Tu também é casado, presta atenção, vai. Tem muita gente que pergunta para mim assim, nossa, como que deve ser você como psicóloga? Você termina um atendimento e você não fica matutando naquele problema que a pessoa trouxe para você, no que falou, ou se é um assunto pesado, um estupro, alguma coisa assim. E eu falo assim, se eu ficar matutando isso, o que vai ser do resto da minha vida? Porque eu não sou somente psicóloga. Eu sou esposa, eu ajudo meu marido na igreja, eu tenho uma filha, daqui a pouco eu vou ter outra, eu tenho uma casa para poder gerenciar. Meus parabéns, eu não te dei parabéns diretamente, né? Eu fiquei feliz em casa quando eu vi, tá? Falei com a minha esposa, a gente ficou nós dois felizes lá e eu não liguei. Meus parabéns. Obrigada, pastor. Aqui, falar. Tá, vai. E aí, como é que a gente faz? Se eu começar a misturar uma coisa com a outra? A mesma coisa o meu esposo que é pastor. Se ele começar a trazer os problemas de dentro da igreja para dentro de casa, daqui a pouco a gente não tem mais família. A gente tem uma igreja dentro de casa e uma igreja fora de casa. E uma igreja problemática. E uma igreja problemática, porque problema tem aqui, tem na igreja da Graça, tem na igreja do pastor Alex, tem problema em todo lugar. Onde eu estou inserida vai ter um problema. E é natural que a gente resolva esses problemas. Então a gente precisa saber separar. O meu problema de casa é um. O meu problema da igreja é outro, o meu problema daqui do trabalho é outro, o meu problema do Psicologia e Propósito é um, do IGD News é outro, e eu vou separando essas coisas. As pessoas, quando chegam na terapia, elas chegam com a cabeça muito bagunçada. Falam, vamos priorizar os problemas? Vamos colocar numa escala? O que é urgente de resolver? O que você precisa resolver? Você, na sua casa, consegue resolver um problema que está na igreja? Não. E vai se desgastar com isso por quê? A sua parte emocional vai ficar desgastada porque você vai ficar pensando nisso e matutando isso e não vai conseguir resolver esse problema porque você não está naquele ambiente para resolver. E tem um agravante nisso que a irmã está falando, porque às vezes nem é nosso o problema. Sim, é de outra pessoa. A gente que está na igreja, por exemplo, constantemente, é pastor integral, como o pastor Alex, que trabalha aqui, mas é pastor lá, e a própria a psicóloga, você está tratando com vários problemas de várias pessoas, mas acabou, fica lá compartimentado lá, é deles. Eu estou ali para ajudá-los, mas não é meu. Exatamente. Porque se eu começar a achar que é meu, já tem os meus. Quer dizer, vai pesar. Não foi à toa que Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Mas eu acho que não foi à toa que ele falou isso. Então, assim, criar rotinas em cada ambiente, isso ajuda a gente a saber separar. Né? Tá. Eu termino um atendimento, eu atendo online, até 10 horas da noite. Eu termino meu atendimento, às vezes eu estou muito cansada, meu marido fala assim, por que você não vai dormir, você está cansada? Eu falo, não é hora de eu deitar a cabeça no travesseiro. Eu preciso desvincular daquele atendimento que eu fiz. Eu vou assistir uma série, isso é bom. Eu assisto um filme, alguma coisa eu vou ler a Bíblia, para sair daquilo dali.
Entendi. Então, quando a gente chega em casa, eu não posso ficar ligado no telefone sabendo o que está rolando na empresa. Sim. Eu não posso ficar no telefone sabendo o que ficou para fazer na igreja, né? Eu não posso ficar pensando. Cada lugar tem a sua rotina. Quando eu chego no trabalho de manhã, eu crio um planner. O que eu tenho para fazer hoje? Aqui no trabalho. Isso, aquilo, outro. Então, aqui no trabalho é isso aqui que eu tenho que resolver. Ai, mas eu tenho um assunto de casa para resolver. Chegar em casa, eu vou resolver esse assunto de casa. Agora eu estou no trabalho. Então, cada lugar, cada ambiente, tendo a sua rotina certinho, você vai saber diferenciar para cada lugar que tem que ir e resolver os conflitos. Pastor Alex. Tem que aprender. Agora trazendo para a gente, né, como pastor, muitas das vezes levamos problemas da igreja para casa, mas não é uma coisa que não pode atrapalhar o nosso relacionamento com nossos filhos, com a nossa esposa, porque quando... É até engraçado, tinha um funcionário que trabalhou aqui, o pastor Davi, do áudio. Ele sempre virava para mim... Gente boa pra caramba, inclusive. Ele virava assim para mim, e aí, vai correr até quando? Vai continuar correndo? Porque eu não era ainda pastor, né? Uhum. Então, ele falava para mim, vai ficar correndo até quando? Então, ele ficava me cobrando isso direto. Ele ficava catucando o senhor, né? No bom sentido. Vai ficar correndo até quando? Tu tem um chamado. E assim, eu conversando com minha esposa, nós dois entramos num acordo. Falou assim, ó, eu só vou se você me apoiar. E se você também quiser, se você estiver junto comigo. Então, assim, foi em comum acordo. Então, tem problemas, como a Laís falou, problemas da igreja, problema da casa, problema do trabalho, são problemas que a gente tem que saber dosar. Tem problema da igreja que traz para casa? Traz, mas é coisa que a gente vai resolver, que estamos em comum acordo, a gente vai resolver uma conversa. Tomar todo o seu tempo dentro da sua casa. Não pode, a gente tem que saber dosar isso. E outra coisa, pessoas que precisam de atendimento. Eu como pastor hoje, eu entendo que às vezes eu abro mão num tempo de descanso meu para atender as pessoas, para conversar. Teve uma semana passada, semana retrasada, teve um casal que queria conversar. A gente precisa conversar, estão passando por um problema. Tá, beleza, vou sair do trabalho e a gente se encontra na igreja, 7h30 da noite, pode ser? Mas vamos conversar, a gente está aqui para conversar. Ficamos lá, pastor, até 11h30 da noite. E assim, com o maior prazer a gente faz isso. Sim, é chamado. É um chamado. É um prazer. A gente vai pagar um preço que o outro não vai pagar de jeito nenhum, é chamado. Então, mas é diferente. Né? E se a minha esposa não me apoiasse nessa área, não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, assim, para a gente que é pastor e as esposas que acompanham o ministério e apoiam, facilita. Bastante. A gente fala, né, que eu não casei com o pastor, eu casei com o ministério dele. Pois é. Eu não casei com ele. É difícil isso aí. Já me perguntaram assim, já teve que largar tudo, foi para a África do Sul, da África do Sul voltou para o Brasil. Você é tranquila com isso? Eu falei, não casei desavisada, não. Sabia onde estava entrando ainda. Sabia onde estava entrando. Antes de casar, minha mãe já falava, olha onde você está se metendo. Pois é. Coloca tudo na balança. E é exatamente isso. A gente não casa com ele, a gente casa com o ministério dele. Não tem jeito, aí não dá para fugir, né? Só um sim ou não. Só um sim ou não. O fruto do Espírito que é falado em Gálatas 5, que a gente acabou de ler, né? 22 e 23, pode ser considerado os pilares da inteligência emocional? Sim. Pode, né? Sim. Tá bom. Só isso. Nós vamos agora... Deixa eu ver com a produção. Não dá tempo de ir pro abre aspas hoje? Poxa, hoje a gente vai dar um salto no abre aspas. Mas deixa eu falar com vocês. A gente vai voltar a esse assunto aqui. A gente tem que voltar nesse assunto. E com ela... Desculpa, pastor, pode ser com outro pastor, mas com ela tem que ser com ela. Porque psicologia, né? Tá tudo ligado. Inteligência emocional, né? Ela tem que ter um juiz, vamos dizer assim. Parece que ela está no meio, né? Ela tá no meio. Muito bom, muito bom. Vamos então ao X da questão. X da questão de hoje. X da questão de hoje. Cadê o X da questão? Como ter inteligência emocional? Mas isso aí já respondeu alguma, né? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Como ter inteligência emocional? Eu vou falar de Mateus 11, 29 só. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que Jesus falou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Não tem jeito. Você quer ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, uma pessoa que tem inteligência para lidar com a emoção dos outros, com as suas emoções, porque isso é inteligência. Você quer esses pilares que a doutora falou, os pilares que são os frutos do Espírito que servem de pilares, né? Você quer ser uma pessoa que na hora da explosão você respira, volta e se comporta com uma emoção equilibrada. Você tem que aprender com Jesus Cristo. Você tem que lembrar que na cruz, sendo crucificado, todos os seus estavam lá e ele falou: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Pode perdoar. Quer dizer, são os mesmos, ele veio por eles, morreu por eles, foi humilhado por eles, foi levado à cruz por causa deles e ele perdoou mesmo assim. Aprenda com Jesus. Leia os 4 evangelhos. Se você está recente no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, com foco em Jesus Cristo, com foco na vida de Jesus Cristo. Se você não aprender com isso, aí eu não sei mais o que falar para você. É ou não é? É isso mesmo. Bom, é isso aí. Bom, o Conexão de hoje falou sobre inteligência emocional e eu estive aqui com o pastor Alex Lapas, que é pastor na igreja Jesus é a Verdade. Passou o horário lá, como que a pessoa te encontra lá, o seu próprio pastor e, enfim... E o endereço também, né? Então, estamos localizados ali na rua Domingos Lopes, 275, Campinho, ali no bairro de Madureira. Horários: domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. À noite, 6 horas da noite, culto de louvor e adoração. Quarta-feira, às 7 da noite, culto da Vitória. E nós estamos ali, aguardamos a sua visita, aguardamos que vocês venham ali estar conosco para receber uma palavra, para dar um abraço. E com a nossa líder ali, pastora Fátima Coutinho. É isso aí, pastor. Graças a Deus. Psicóloga, doutora, apresentadora, mãe, esposa de pastor. Esqueci alguma coisa? É tudo isso, pastor. Bom, a doutora Laísa Adria. E tem o endereço da igreja também, né? Onde vocês, você e o seu marido, o nosso amigo, trabalha. E os programas, né? Para o pessoal poder assistir. Sim. Por favor. Nossa igreja fica aqui na Estrada dos Bandeirantes, número 1000. Aqui perto, na Merck, né? Bem na Merck mesmo. Aos domingos, nossas reuniões acontecem às 8 horas da manhã, às 10h30, às 15 horas e também às 18. Durante a semana, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, temos os cultos às 9 horas da manhã, também às 14 horas e às 19h30. Você pode vir, você é nosso convidado mais do que especial. E os programas que o pastor falou, eu sou apresentadora do Psicologia e Propósito, que passa no canal CJC, e também do programa IGD News. A gente passa ali todas as notícias que tem ali no Grace, o que está acontecendo no nosso ministério, e vale a pena você conferir também. Graças a Deus. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui, tá? Estamos conectados em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, não deixe de me procurar ali na Rua Coronel Tamarindo 2030. Domingo tem sido muito especial nas nossas reuniões, 7, 9h30 e 18 horas. Quarta pela família, sexta libertação, 8, 14 e 19 horas. E assista o nosso programa, tem vários programas lá bons para você assistir, tá bom? Conexão Pastor Ednilson Lima. Você também me encontra no Instagram, PR Ednilson Lima. E assim eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar bastante em nome de Jesus, tá bom? Bom, Conexão fica por aqui, um forte abraço, até o próximo programa.